A cidade tem que ser pensada para valorizar a pessoa, a qualidade de vida, a felicidade. Nós não podemos permitir que um lugar que foi pensado para ser uma residência e tenha um nível de sobrecarga nas vias públicas, nos equipamentos públicos, que de repente se transforme em comércio. Nós não podemos permitir, porque isso significa sobrecarregar estacionamento, sobrecarregar as vias públicas, sobrecarregar a vida. Eu fico muitas vezes pensando que há uma inversão em Brasília. Nós temos bares que foram construídos em entrequadras, que é um comércio local. Um comércio local. O comércio local, ele é de pequeno porte. Nós não podemos ter quadras como a 403, são quadras residenciais, que os moradores não têm como chegar na sua própria quadra, não tem como estacionar seu carro. Não tem. Porque existem comércios de grande porte que simplesmente invadem a moradia, invadem aquilo que é o centro, que é como as pessoas se sentem felizes e pertencentes no local em que moram. Às vezes eu tenho a impressão que tem algo que está se construindo em Brasília que olha, se retirem moradores, vocês estão nos incomodando. É como se os moradores se incomodassem. É como se os moradores que de repente passaram a morar perto de um grande bar ou de um grande restaurante, passaram a incomodar. Por isso eu tenho uma discussão muito clara sobre a questão das 700. A 700 não é lugar de comércio. Agora, é preciso que Brasília tenha esse tipo de hospedagem de menor preço, que tenha uma hospedagem mais acolhedora. Não tem nenhuma cidade turística do mundo que você não conta com pousadas. Nenhuma, porque Brasília, quando foi pensada, ela foi pensada para ter uma hospedagem de grandes hotéis com um preço que não comporta um determinado nível de pessoas ou de brasileiros que precisam ter o direito de conhecer a capital da República. Por isso que nós estamos defendendo a construção de um setor onde você tenha padronização, onde você tenha condições de locomoção, porque não adianta também construir um setor e jogar em algum lugar que as pessoas não vão poder chegar nele. É preciso que seja um setor que as pessoas possam chegar nele e que cumpra a função da pousada, que abriga jornalista, abriga concurseiros, abriga também representantes de prefeituras de pequeno porte, abriga uma série de pessoas que precisam ter o direito de ficar em Brasília, pessoas que estão com familiares em tratamento e que Brasília precisa contemplar. Existe um projeto que já está elaborado, que é um projeto belíssimo, para construir o setor de pousadas com valorização, com fiscalização, porque hoje as pousadas é como se não existisse, portanto o Estado não chega dentro dela, porque elas estão em casas, como se não existisse atividade comercial. E é preciso que a gente assegure que este setor a ser construído não vá parar na mão dos grandes empreiteiros, que vai parar na mão dos donos de pousada hoje, que muitas vezes utilizam a pousada como seu próprio mecanismo de sobrevivência. Eu acho que é essa a discussão que a gente tem que fazer. Não é discussão de tentar contemplar os dois interesses, porque não tem o mesmo peso. E porque existe um tombamento, existe um zoneamento que precisa ser respeitado. Por fim, dizer que nós precisamos, penso eu, trabalhar nas ciclovias. Eu tenho uma decisão de jogar recursos para emenda parlamentares, para que a gente construa ciclovia. A ciclovia é mais saudável, a cidade é plana, nós não estamos vivendo em um Salvador, em um Ouro Preto, que não tem espaços para que você trabalhe com ciclovia. Brasília é a cidade da ciclovia. Agora, o que nós temos hoje é os ciclistas sendo vítimas de toda sorte de acidentes, inclusive os ciclistas falecendo porque defendem as ciclovias e este meio de transporte. E é preciso que nós tenhamos legislação de preservação dos bosques. Nós vimos coisas em Brasília, por exemplo, na 409, 410, que se destruiu um bosque de barrigudas, de paineiras, se destruiu. Porque alguém calculou que ali tinha que ser uma quadra, e a quadra tinha que ser assim, mas pensaram que ela ia ser assim, e destruíram
várias árvores. É preciso que nós tenhamos critérios para a derrubada de árvores. Acho que a comunidade ela tem que ser informada quando o governo decide derrubar uma árvore. E o governo tem que ter estudo técnico por que está derrubando aquela árvore, conversar com a comunidade. Não se permite mais que nós estejamos, de repente, em casa e vejamos um abacateiro, uma paineira sendo destruída sem que nós possamos saber por que está tirando aquela árvore daquele local. É preciso que eu sugeriria ao governo que fizesse um decreto com um processo de disciplinar e negociar com a comunidade, discutir com a comunidade quando se tem a necessidade da derrubada de árvores. Dizer que a lei orgânica é muito clara. A lei orgânica, ela diz, quando vai mudar o zoneamento, é preciso fazer estudos técnicos e audiência pública. A lei orgânica é clara com isso. Dentre os estudos técnicos, existe o estudo de impacto da vizinhança que o governo do Distrito Federal não considera como um instrumento necessário e é previsto no Estatuto das Cidades. É preciso que a comunidade fale quando você vai mudar a destinação de uma área, quando você vai mudar o zoneamento, porque senão a cidade vai ser construída contra a comunidade e não a partir da intenção da comunidade. Quando eu estava na Câmara Legislativa, nós fizemos um levantamento e percebemos que 75% das leis que foram aprovadas de alteração do uso do solo no Distrito Federal, no governo Arruda, nos 2 primeiros anos do governo Arruda, eram ilegais. Ela feriu o Estatuto da Cidade, legislação ambiental, feriu a lei orgânica, então eram leis ilegais. Havia a roupagem da legalidade, mas que carregava no seu ventre essas leis uma profunda ilegalidade e um profundo desrespeito. E aí eu digo, para fechar, que é preciso e é importante que nós estejamos fazendo essas discussões, mas nós temos que construir mecanismo permanente de fala da comunidade. Acho que o PPCub ele tem que continuar depois como comitês de monitoramento, comitês de discussão, tem que ter instrumentos vivos. A população tem que ter um fórum, instrumentos que ela possa opinar, para que discuta um plano de saúde mental, que não precisa mudar zoneamento, ao meu ver, um plano para a população de rua, que é um fenômeno da área tombada, é um fenômeno do plano piloto, que precisa ser considerado, para que nós tenhamos o respeito daquelas pessoas, àquelas pessoas, e ao mesmo tempo, uma condição de vida mais digna para o conjunto da população. Então, isso se faz construindo com democracia e com a fala da comunidade. Brasília sofreu o que sofreu, sofreu caixas de Pandora e tantas coisas, sofreu o Estado sem lei, sofreu a lei do mais forte, tudo isso nós vivemos. A grilagem, a especulação imobiliária, tudo isso nós vivemos aqui. Porque, dentre outras coisas, os instrumentos de controle externo, de fala da comunidade, de construção democráticas foram quebrados, foram vergados. Por isso, se nós queremos uma Brasília diferente e um outro caminho, nós temos que valorizar a participação da população. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, dizer que nós todos amamos essa cidade e quando a gente a defende, nós estamos pensando nos vaqueiros voadores, que o poeta diz que as pessoas que morreram para construir Brasília, e muitos morreram, que caíam dos andaimes em direção ao infinito, eram vaqueiros voadores. E dizem os poetas, que toda vez que essa cidade corre risco, nós escutamos o lamento dos vaqueiros voadores. Vamos possibilitar que a gente escute o acalanto dos vaqueiros voadores. Chega de lamento e chega de uma cidade que é patrimônio cultural, que é tombada, ser tão ferida e o seu povo tão desrespeitado como nós vivemos nos últimos anos aqui no Distrito Federal. Um abraço e até mais. Depois da fala da deputada Érica Cocai, pouco fica a dizer
No entanto, nós, da equipe da RS Projetos, além de agradecer a presença de vocês até essa hora, queremos manifestar uma outra preocupação. O que sair da proposta de plano de preservação passará pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, pela Câmara Distrital. E quem dera que a deputada Érica Cocai ainda fizesse parte da Câmara Distrital, porque nós precisamos muito de que os deputados distritais, nos quais a população de Brasília votou para compor o seu legislativo, tenham a compreensão que foi manifestada aqui pela deputada. Então, nós precisamos muito, para que a legitimidade do plano seja obedecida e os índices e todos os instrumentos que vierem, não é, a estar nessa legislação, eles sejam entendidos e sejam respeitados pela Câmara Distrital. Nós precisamos, inclusive, como disse a deputada Érica Cocai, muito apropriadamente, nós precisamos que a população esteja junto conosco na defesa desse plano de preservação e também nessa próxima etapa da análise pelo Legislativo. Agradeço novamente, em nome da equipe, a presença dos senhores, as sugestões que foram dadas, que foram muito ricas, e desejamos que estejam todos na próxima etapa do plano de preservação, que é a audiência pública marcada para 3 de setembro. É setembro, não é? Tá? Muito obrigada. Estou sendo informada que será no início de setembro. Será dada boa divulgação a essa audiência pública. Muito obrigada.